trazem essa questão. Sim. Então, a Sopa de Pedra é muito popular aqui no Brasil, e é uma história que tem do Pedro Malazarte, e tem algumas outras versões na Espanha e em outros lugares do mundo, e a Sopa de Botão de Osso é uma outra versão que foi lançada pela Brink Book aqui no Brasil também. Perfeito. Então, elas têm um enredo muito diferente dessa da Mahura, mas esse mote de fazer uma comida comum e dividi-la com todos é realmente inspirado no universo popular. Perfeito. Eu estou conversando aqui com a Stella Barbieri, que é a autora, né, desse livro A Menina do Feijão Suculento e dos outros títulos que sairão por esta coleção Jeitos de Mudar o Mundo, da Escala Educacional. Só lembrando que a Stella Barbieri, você começou a contar a história desde a sua infância, né? Ou depois que cresceu, que você começou a contar, ou sempre gostou? Como é que é a história? Conta pra gente. Olha, na verdade, eu era uma criança muito sonhadora, que ficava numa cadeira de balanço, balançando, imaginando história horas e horas por dia. Sim. E tinha muitos bons contadores de história em volta de mim, meu pai, minha avó, minha mãe, enfim, eu ouvi muitas histórias na infância. Depois, quando eu cresci, eu me tornei professora e contava histórias na sala de aula, primeiro na Escola do Sítio, que é uma escola em Campinas, depois no Veracruz, que é uma outra escola que eu leciono em São Paulo. E depois comecei a trabalhar com histórias profissionalmente, contando histórias da tradição oral do mundo todo. E, na verdade, quando eu ia contando, eu também ia criando outras e contava as que eu criava. E depois, enfim, me casei com o Fernando Vilela, que é o ilustrador desses livros, e ele disse: Stella, você tem que publicar essas histórias que você inventa. E eu comecei a escrever. Então, como autora, eu sou, na verdade, uma contadora de histórias. Bom, além de escritora, a Stella Barbieri é artista plástica, educadora, como ela já mesmo disse, e é responsável pela ação educativa do Instituto Cultural Tomi Otaki aqui em São Paulo, né, Stella? Exatamente, eu dirijo a área educativa do Tomi Otaki. Então, você falou de histórias que você mesmo inventa, né? A Menina do Fio é uma história que você inventou, publicou e acabou premiada, né? Ela foi uma das finalistas do Prêmio Jabuti, e realmente foi uma história que me deu muita alegria, e ela foi muito testada, como também A Menina do Feijão Suculenta foi muito testada antes de ser publicada, porque como eu sou diretora do Tomi Otaki, mas ainda dou aulas no Veracruz e conto para as crianças as histórias que eu estou pensando em escrever, ou as histórias que eu invento, eu conto nas minhas aulas de artes. Então essas histórias são todas testadas antes de serem publicadas. Tem um outro livro seu, Bumba Meu Boi, né, feito em parceria também com o Fernando Vilela, que é do início desse ano, né? Ele foi incluído no catálogo White Ravens de Munique, na Alemanha, não é isso? Exatamente. Só lembrando, é um catálogo que seleciona o melhor da literatura infanto-juvenil mundial. Exatamente. Portanto, esta coleção, cujo primeiro título chega às bancas, às livrarias aí de todo o Brasil, é altamente recomendável. Estou vendo aqui as ilustrações, parabéns ao Fernando, são ilustrações lindíssimas, e todas são assim, a ambientação é feita de acordo com o local onde se passa a história, é isso, né? Exatamente, todas. A Radija e os Tapetes Mágicos, por exemplo, tem toda uma ambientação do universo e da cultura árabe. A Satiko e o Vulcão tem uma aclimatação japonesa. O Reino dos Mamulengos é toda do repertório popular brasileiro. Então, cada uma dessas histórias, há uma grande pesquisa nossa de repertórios e imagens desses universos do qual nós estamos tratando. Tá certo. Só lembrando que o Fernando Vilela é artista plástico também, ilustrador, escritor, designer e educador. Exatamente. E também tem muitos trabalhos premiados. Bom, A Menina do Feijão Suculento, então, está nas livrarias de todo o Brasil. É o primeiro título dessa coleção, que se chama Jeitos de Mudar o Mundo. E acho que a maioria dos títulos são baseados nesta meta, nesse pacto, né? Não, todos eles são. Todos são? Todos são, porque são 8 jeitos de mudar o mundo. Exato, exato. Nos baseamos, cada um deles trata de um jeito. Bom, há essas metas, né? Segundo esse pacto assinado pelo Brasil por outros 190 países, feito pela ONU, proposto pela ONU, essas metas deveriam até o ano 2015 estar deveriam ser cumpridas. Vamos torcer para isso, né, Stella? Vamos torcer, estamos trabalhando para isso, né? Tá contribuindo, né, com a sua parte, e cada um deve contribuir com a sua. Quem sabe a gente chega nessa feijoada aí completa. É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigado, Stella, pela entrevista. Obrigada a você. Eu conversei aqui com Stella Barbieri, autora do
os livros, né, da coleção Jeitos de Mudar o Mundo, cujo primeiro título está em todo o Brasil, chama-se A Menina do Feijão Suculento. Boa noite, Estela. Boa noite, obrigada.